Olá, pessoal. Vamos aqui à resolução de mais uma lista, dessa vez uma lista sobre Idade Média, com exercícios tanto do Enem como de alguns vestibulares. O objetivo dessa lista, de novo, é revisar certos conteúdos, por isso que alguns exercícios, inclusive, são de vestibulares bem antigos. Mas vamos aqui pelo primeiro. A casa de Deus, que acredita una, está, portanto, dividida em três. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Essas três partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras duas. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar de paz. Bom, primeira coisa, essa questão, e a próxima também, né, essa aqui é do Enem 2015, são aquelas questões do Enem que tanto são da parte de história, como a gente pode entender também como uma questão de filosofia, né? Esses conteúdos acabam se entremeando. Inclusive, depois eu vou fazer um vídeo sobre o Enem para explicar essa relação. A ideologia apresentada por Alberdão de Leão foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo de tal ideologia e um processo a que ela se opôs estão indicados respectivamente em. Então, aqui, primeira coisa, esse tipo de alternativa do Enem, você tem uma primeira parte que dialoga com a ideologia que é expressa no texto, e já na segunda parte você tem que relacionar com um movimento que se opôs a ele. Então vamos olhar. E tem a justificar a dominação estamental, seria a ideia do texto, e a segunda parte, né, uma oposição às revoltas camponesas. Bom, o que é dominação estamental? É aquela ideia de que os grupos sociais são derivados do nascimento, ou seja, você é nobre porque você nasceu nobre, permanecerá nobre por toda a sua vida. Você é camponês justamente porque você nasceu no seio de uma família camponesa, será camponês, não há nada que se possa fazer. Isso é a caracterização da sociedade medieval e, na verdade, das sociedades de nobreza até o fim do absolutismo. E as revoltas camponesas seriam, sim, uma maneira de afrontar essa relação. Por quê? Porque dentro da ideia de uma sociedade estamental, e isso está expresso no texto, cada grupo cumpre um papel. O problema é que, obviamente, para a maioria, no caso ali de uma economia feudal dos camponeses, o papel é o quê? Basicamente realizar toda a tarefa econômica, toda a produção, enquanto a nobreza e o clero ficariam com funções administrativas, funções de autoridade, funções religiosas, no caso do clero, mas teriam ali, de uma certa forma, que ser sustentados pelo que é produzido pelos camponeses. Então aqui, no caso, seria o item A mesmo, tá? Mas vamos olhar as outras. B, subverter a hierarquia social. O texto não é de subversão, o texto é de conformidade. Ele explica que a sociedade é assim porque é a vontade de Deus. Não há o que se fazer. Então, não é subversão da hierarquia. E a centralização monárquica não se opôs a isso, uma vez que a sociedade no absolutismo replica esse modelo, né? Mantém. C. Impedir igualdade jurídica, sim. Se você for olhar, ele está explicando que, olha, é impossível estabelecer igualdade entre esses grupos porque é a vontade de Deus que eles sejam diferentes. Mas a segunda parte, revoluções burguesas, é anacrônico. Por quê? Porque está muito distante temporalmente. Né? As revoluções burguesas não são desse contexto, elas são do século XVIII. D. Controlar a exploração econômica, não, porque ele justifica essa exploração econômica, e a unificação monetária também seria algo ali já do capitalismo comercial, ligado já ao absolutismo, também não é uma contestação a esse modelo. E o E, questionar a ordem divina, não, ele inclusive se legitima como sendo uma expressão da ordem divina, né, de Deus. E a reforma católica, aí seria um movimento de reação à reforma protestante, né, não teria a ver aqui com esse contexto. Então, primeiro exercício do Enem, alternativa A. Segundo exercício, Enem 2011, até mais antigo, né? Nós temos lá, se a mania de fechar, verdadeiro hábito da mentalidade medieval, nascido talvez de um profundo sentimento de insegurança, estava difundido no mundo rural, estava do mesmo modo no meio urbano.
pois que uma das características da cidade era de ser limitada por portas e por uma muralha. Então aquela ideia da cidade medieval, né, isso é muito recorrente, galera, essa caracterização da cidade medieval, principalmente nas provas da Unesp, tá? Gostam muito não só do Jorge Duby, mas do Jacques Le Goff, que dialogam com esses temas. E aí você vai ter o seguinte, a ideia da cidade fechada, cidade como um grande castelo, na verdade, né, cercada por muros, por fortificações. E aí ele pergunta o seguinte, as práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando assumiram a função de pontos de passagem ou pórticos. Esse processo está diretamente relacionado com... Então vamos lá. Primeiro, final da Idade Média já é decadência do feudalismo, origem do capitalismo comercial. Isso é uma dica aí de cronologia básica. Segundo, ele está dizendo que esses muros, né, esses portões, essas torres, passaram a ser pontos de passagem ou pórticos, ou seja, eles não estão mais fechados. Pressupõe a circulação de pessoas para o interior das cidades, pessoas entrando, saindo das cidades, carregando coisas. Então aí está ligado, por exemplo, às atividades econômicas dentro da cidade. Então aí você tinha que associar isso ao renascimento comercial e ao renascimento urbano. Então olha lá o item A, crescimento das atividades comerciais e urbanas seria a resposta correta, então aqui item A. Item B, migração de camponeses e artesãos. Mas se eles migrassem para a cidade, para viver na cidade, não haveria necessidade dela ser aberta, de ter esse fluxo contínuo de pessoas entrando e saindo, né? C, expansão dos parques industriais e fabris, mas industrialização é algo muito posterior, aí de novo anacronismo. D, aumento do número de castelos e feudos, mas castelos e feudos representaria, primeiro, uma realidade muito mais rural do que urbana. Segundo, algo muito mais da alta Idade Média do que da baixa Idade Média, do que do fim da Idade Média. Então, também está incorreto. E aí, contenção das epidemias e doenças. Mas olha que curioso, se houvesse uma função de conter epidemias e doenças, a cidade não teria essa ideia da abertura. Ela continuaria fechada. Então, não seriam pontos de passagem. Aí você teria que mencionar, por exemplo, que o fato da cidade ser fortificada, ser murada, permitia, por exemplo, enclausurar a cidade, fazer quarentena, fechar a cidade. Mas não é isso que o enunciado sugere. Então é o item A. Só um detalhe, na questão, por exemplo, da peste negra, de fato algumas cidades ficaram fechadas. Né? Existia essa possibilidade física, né, de lacrar a cidade. E em algumas cidades haviam, por exemplo, muralhas ligando setores das cidades. Então, em alguns casos também houve segregação de partes da cidade, né? Isolamento de algumas áreas. Tá? Mas aí já é uma outra questão, não tinha a ver com a questão aqui do Enem. E a terceira, que também é uma questão que pode ser considerada como filosofia, porque vai falar do Aristóteles, diz o seguinte, ó, enquanto o pensamento de Santo Agostinho representa o desenvolvimento de uma filosofia cristã inspirada em Platão, né? Santo Agostinho é neoplatonista, o pensamento de São Tomás, né, São Tomás de Aquino, reabilita a filosofia de Aristóteles. Então, olha a influência dos filósofos da antiguidade sobre os filósofos medievais, né? Santo Agostinho, neoplatonista, São Tomás, um seguidor da filosofia aristotélica, até então vista sob suspeita pela Igreja, mostrando ser possível desenvolver uma leitura de Aristóteles compatível com a doutrina cristã, ou seja, até o São Tomás de Aquino, a filosofia aristotélica era vista com desconfiança. A partir dele, houve uma visão ali, uma interpretação que conciliava o pensamento aristotélico com a doutrina cristã, né? Mas isso é uma inovação de São Tomás de Aquino. O aristotelismo de São Tomás abriu caminho para o estudo da obra aristotélica e para a legitimação do interesse pelas ciências naturais, um dos principais motivos do interesse por Aristóteles nesse período. Tá? Então vamos lá. A Igreja Católica, por muito tempo, impediu a divulgação da obra de Aristóteles pelo fato da obra aristotélica, ou seja, porque até o momento em que São Tomás de Aquino faz essa conciliação, por que a obra de Aristóteles era mal vista pela Igreja, né? Era
contestada, era mantida em segredo, esse tipo de coisa. Então vamos lá. A. Valorizar a investigação científica, contrariando certos dogmas religiosos. Bom, aquela ideia de que a ciência contesta o dogma, logo a igreja, que é dogmática, que é baseada na fé, na crença, seria contra. Tá? Se a gente for olhar o texto, ele vai dizer justamente isso, né? Que a obra aristotélica legitimou o interesse pelas ciências naturais, ou seja, há uma relação entre Aristóteles e a ciência. E, durante muito tempo, a igreja viu esse tipo de argumento como nocivo à questão da fé. Mas vamos ver as outras. B. Declarar a inexistência de Deus, colocando em dúvida toda a moral religiosa. Bom, primeiro que Aristóteles ele não vai negar a existência de Deus. Outro detalhe, Aristóteles é muito anterior ao catolicismo, né, ao cristianismo, então se Aristóteles tem algum tipo de escrito sobre Deus, não é sobre o Deus cristão, é sobre outra concepção de religião, e também não é o caso da sua obra. C. Criticar a Igreja Católica, instigando a criação de outras instituições religiosas. De novo, ele não poderia ser contra a Igreja Católica, porque quando Aristóteles viveu, a Igreja Católica sequer existia. Então seria um anacronismo completo. D. Evocar pensamentos de religiões orientais, minando a expansão do cristianismo. Bom, mas Aristóteles era grego, né? Então, quer dizer, filosofia aristotélica é uma filosofia clássica, né? Não é um homem que vivia de acordo com religiões do Oriente. Então, também está incorreto. E a E, contribuir para o desenvolvimento de sentimentos antirreligiosos segundo sua teoria política. De novo, né, uma questão interessante. Todas as alternativas, né, tirando o item A, que é o item correto, vão no sentido de mostrar Aristóteles como um tipo de ateu ou de antirreligioso, né? O que não é o caso. E aí desconfie dessas informações reiteradas em itens diferentes, porque senão daria duplicidade de gabarito também. Então, aqui no caso A, e de novo, né? Aquela questão de que, isso é filosofia. De vez em quando alguém comenta nas minhas resoluções, essa questão aí é de filosofia, não é de história. Pessoal, a prova do Enem é uma prova de ciências humanas. Ela não é uma prova só de história ou só de filosofia, ou só de sociologia, né, ou só de geografia. Então, as questões acabam realmente entremeadas. Mas, em alguns vestibulares, isso aqui apareceria na prova de história. Tem vestibular que não declara ter uma questão de filosofia, mas isso aqui estaria plenamente condizente com um conteúdo de história. Bom, e a próxima questão é do vestibular da Unesp 2016, questão que deu bastante polêmica de gabarito para algumas pessoas. Eis dois homens à frente, um que quer servir, o outro que aceita ou deseja ser chefe. O primeiro une as mãos e assim juntas coloca-as nas mãos do segundo, claro símbolo de submissão, cujo sentido por vezes era ainda acentuado pela genuflexão. Ao mesmo tempo, a personagem que oferece as mãos pronuncia algumas palavras, muito breves, pelas quais se reconhece o homem que está à sua frente. Depois, chefe e subordinado beijam-se na boca, símbolo de acordo e amizade. Eram estes muito simples e por isso mesmo eminentemente adequados para impressionar espíritos tão sensíveis às coisas, os gestos que serviam para estabelecer um dos vínculos mais fortes que a época feudal conheceu. Bom, pessoal, quando a gente pensa em vínculos da época feudal, não tem jeito. A gente pensa ou na servidão, né, entre um camponês e um senhor feudal, que pode tanto ser um nobre como um membro do clero, afinal o clero tem terra, né, um senhor feudal, ou a suzerania e vassalagem, que é a relação entre um senhor de terras e um nobre que se coloca à sua disposição como cavaleiro, ou seja, como um homem de armas. Aí é que está a grande questão. Qual é o vínculo mais forte? Porque o texto do Mark Bloch diz que um quer servir, o outro aceita ser chefe. E é por isso que muita gente confunde com a servidão. Mas não é. É sobre a vassalagem, a suzerania. E vamos olhar de novo para a imagem. Repare isso aqui, ó. Na imagem, a gente pode ver que os dois personagens, eles aparecem
com roupas muito semelhantes, o que indica que eles são do mesmo status social. Não é uma coisa discrepante como seria entre um nobre e um camponês. Então é por isso que nós estamos aqui falando do item B. Estabelece as relações de vassalagem. Bom, não pode ser o item A, consagra bispos e cardeais, porque não tem nenhum elemento na imagem que mostre algum tipo de hierarquia religiosa. Não tem um crucifixo, não tem o chapéu pontudo do Papa, não tem nada disso. Algumas pessoas marcaram o item C, estabelece relações de servidão, mas está errado. E a D, consagra o poder municipal, mas nós não temos aqui nada que lembre isso, ou mesmo no texto, algo que fale de algo semelhante a um prefeito e tal. E estabelece as relações de realeza, mas a realeza aqui não é no sentido de nobreza, teria que ser no sentido de rei mesmo. Pode reparar que nós não temos aqui nenhum elemento que indique que um desses homens é um rei, tá? Embora um esteja sentado num trono, numa cadeira, na verdade, mas não há nada que indique uma coroação aqui. Então, era o item B, tá? Um exercício que bem legal para revisar, tá? Mas causou aí alguns estranhamentos quando ele foi realizado. Questão 5, Unesp 2018. Empunhando Durendal a cortante, o rei tirou-a da bainha, enxugou-lhe a lâmina e depois cingiu-a em seu sobrinho Rolando. Então o Papa benzeu, o rei disse-lhe docemente rindo: cinjo-te com ela, desejando que Deus te dê coragem e ousadia, força, vigor e grande bravura, e grande vitória sobre os infiéis. E Rolando diz, coração em júbilo, Deus me conceda por seu digno comando. Tá, isso aqui é um texto, então, do século XII, citado pelo Jorge Duby. A. Qual a cerimônia medieval descrita no texto? Pessoal, vamos lá. O rei está cingindo o seu sobrinho Rolando com a espada. Ou seja, ele está sagrando Rolando como cavaleiro. Então, primeira parte do item A, você tinha que colocar sagração de cavaleiro ou investidura de cavaleiro. Nossa, mas eu não sei, esqueci essas palavras. Nomeação de cavaleiro. Tá? Você tinha que colocar isso, que o rei está tornando seu sobrinho Rolando um cavaleiro. É isso. Mas os termos corretos seriam investidura de cavaleiro ou sagração de cavaleiro. Identifique 2 versos do texto que contêm elementos religiosos. Bom, tem vários, né? Então, que Deus dê força, coragem e ousadia, né? Vitória sobre os infiéis, ou seja, isso aqui está ligado ao contexto das cruzadas, né? O Papa benzeu a espada, né? Deus me conceda pelo seu digno comando. Ou seja, era para você identificar 2 desses versos, basicamente transcrevê-los, tá? Na sua resposta. B. Qual é a relação entre o rei e Rolando, o personagem do poema? Galera, aqui não era para colocar que um é tio, o outro é sobrinho, né? É para colocar o quê? É uma relação de vassalagem. Ao ser sagrado cavaleiro do rei, Rolando, que era sobrinho do rei, então quer dizer, havia um vínculo pessoal, familiar, mas ele também passa a ser vassalo do rei. Ele é um cavaleiro da corte do rei. Aí vamos lembrar do rei Arthur e Cavaleiros da Távola Redonda, né? Grande história de cavalaria. É isso, os cavaleiros são vassalos do rei. Então, o que essa relação representa no contexto do feudalismo? Representava o quê? Uma aliança militar entre nobres, né? Um vínculo entre essas pessoas da nobreza, que basicamente era um vínculo de relações militares, uma vez que os vassalos tinham que defender as terras do seu suzerano, no caso aqui do rei. Então, era para estabelecer sua resposta dentro desse tema. Então, isso aqui era a questão número 5. Questão número 6, vamos à FUVEST. A cidade é, desde o ano 1000, o principal lugar das trocas econômicas que recorrem sempre mais a um meio de troca essencial, a moeda. Centro econômico, a cidade é também um centro de poder.
ao lado e às vezes contra o poder tradicional do bispo e do senhor, frequentemente confundidos numa única pessoa. Um grupo de homens novos, os cidadãos ou burgueses, conquista liberdades, privilégios cada vez mais amplos. Tá? Um texto do Jacques Le Goff, né, sobre São Francisco de Assis, mas ele menciona aqui a questão do ano 1000 e das cidades e do renascimento comercial e urbano. O texto trata de um período em que, vamos lá, item A, os fundamentos do sistema feudal coexistiam com novas formas de organização política e econômica que produziam alterações na hierarquia social e nas relações de poder. Vamos por parte. No texto, ele fala das cidades, ele fala de uma nova ordem econômica. Então, ok. Ele também fala que havia um embate entre os burgueses, né, os habitantes da cidade, e os senhores. Ou seja, havia uma coexistência realmente de estruturas herdadas do feudalismo e de novas estruturas. Então, o item A, bem interessante, mas vamos ver os outros. B. O excesso de metais nobres na Europa provocava abundância de moedas que circulavam apenas pelas mãos dos grandes banqueiros e dos comerciantes internacionais. Bom, primeira coisa, ele fala que o uso de moeda era cada vez mais constante, ou seja, não eram só grandes banqueiros e comerciantes internacionais que lidavam com a moeda. B, a segunda parte é o seguinte, ele não fala nada de excesso de metais nobres na Europa. Inclusive aqui a gente tem que lembrar que com a descoberta da América aumentou a oferta de metais preciosos, o que impactou no valor desses metais. Então não havia excedentes de metais preciosos, havia até uma certa escassez, o que justificava o valor atribuído, por exemplo, ao ouro. C. Anseio popular por liberdade e igualdade social mobilizava e unificava os trabalhadores urbanos e rurais e envolvia ativa participação de membros do baixo clero. Bom, primeiro, o baixo clero jamais brigaria com o alto clero por uma questão de hierarquia. Segundo, o item C basicamente sugere um movimento de trabalhadores com um viés meio que socialista, o que não faz nenhum sentido, né, no contexto da Idade Média. Então, o item C é muito fora. D. A Igreja Romana, que se opunha ao acúmulo de bens materiais, enfrentava forte oposição da burguesia ascendente e dos grandes proprietários de terra. Mas a Igreja nunca teve atritos nesse momento com os proprietários de terra. Porque, inclusive, olha o que eles põem lá no começo, né? O bispo e o senhor frequentemente confundidos na mesma pessoa. Ou seja, o clero e a nobreza eram muitas vezes até a mesma pessoa, né? Porque boa parte do alto clero vinha das famílias da nobreza. Então não havia entre clero e nobreza um choque, havia um complemento, né, de poderes. E aí, as principais características do feudalismo, sobretudo a valorização da terra, haviam sido completamente superadas e substituídas pela busca incessante do lucro. Não, né? Ainda havia vários elementos feudais, então não há uma substituição completa do modelo feudal por um modelo de busca do lucro, que seria um modelo eminentemente capitalista. Então, melhor aqui realmente o item A. Unicamp 2013. Então, vamos lá, né? A questão aqui de segunda fase, né? Em 2013, a primeira fase da Unicamp já era teste. Tradicionalmente, a vitória dos cristãos sobre os muçulmanos na Batalha de Covadonga, na região da Península Ibérica, em 722, foi considerado o início da chamada Reconquista. Mais do que um decisivo confronto bélico, Covadonga foi uma luta dos habitantes locais por sua autonomia. A aproximação ideológica dessa vitória, feita mais tarde pelos clérigos das Astúrias, conferiu à batalha a importância de um fato transcendente associado ao que se considerava a missão da monarquia numa Espanha que tombara diante dos inimigos. Bom, A. Explique o que foi a Reconquista. Bom, a Reconquista é parte da Idade Média da Península Ibérica, é um movimento de retomada da Península Ibérica pelos cristãos em luta contra os muçulmanos. Ou, se você preferir, a Reconquista é o nome que os cristãos dão
a um movimento de cunho cruzadista realizado na Península Ibérica. Por que de cunho cruzadista? Porque é a mesma lógica das cruzadas: combater os muçulmanos, chamando-os de infiéis e usando toda uma retórica religiosa de que é a vontade de Deus que aqueles territórios pertençam à cristandade. E aí a B, de que maneiras a Batalha de Covadonga foi reutilizada no discurso histórico e político pelos clérigos das Astúrias. Bom, aí é a segunda parte. Ele vai falar da questão da monarquia. O discurso religioso cria uma missão divina a ser concretizada pelos reis. Ou seja, no processo de formação das monarquias ibéricas, as monarquias, quer dizer, o rei passa a ser legitimado por esse poder de conquistar a terra em nome da igreja. Então é aquela ideia de que o Estado, né, e que o rei, eles estão ligados ao clero e são vistos como desígnios divinos, como aqueles que devem cumprir uma certa missão que é do interesse, que é uma ordem do sagrado. Então, aqui no B tinha que fazer essa vinculação também. Questão 8, né? A questão 8 e a questão 9 são do mesmo vestibular, né? O vestibular 99 da Unicamp, que é o vestibular que eu prestei. Questão aqui da segunda fase, né? Observe com atenção o quadro abaixo, datado do século XIV, que representa uma paisagem urbana medieval. Galera, a qualidade é péssima da imagem, mas era isso que tinha na prova mesmo, tá? Essa imagem originalmente ela é colorida, mas o vestibular naquela época ele era preto e branco. Identifique no quadro duas construções arquitetônicas típicas de uma cidade medieval. Bom, aqui ao fundo nós vemos o castelo, né? Então, nós temos aqui um castelo. E se a gente for olhar um pouco mais à frente, nós temos aqui uma igreja, ó, torre com um crucifixo. Mas eu marquei a muralha. Até que a resposta não está ruim. O problema é o item B. Relacione essas construções aos grupos sociais que compõem a hierarquia da cidade medieval. Pessoal, você tinha que colocar castelo para relacionar com a nobreza e igreja para relacionar com o clero. Um muro você não relaciona com um grupo social específico. Tá? Cite duas atividades econômicas ou sociais na cidade medieval. Bom, a gente pode falar das feiras, a gente pode falar das oficinas de corporação de ofício, né, das oficinas artesanais de produção, a gente pode falar questões sociais, que era um lugar também onde se realizavam festas religiosas, normalmente haviam as catedrais, né, onde você tinha até peregrinação das pessoas, porque invariavelmente haviam relíquias religiosas, né, túmulos de santos, artefatos associados a santos, né, guardados nessas catedrais. Podia também mencionar o surgimento das universidades medievais, que muitas vezes também eram associadas a essas catedrais, né? Afinal, o saber letrado surgiu muito associado ao clero na Baixa Idade Média. Então, era para falar desses elementos. A outra questão, que é a questão 9, né, vinha na sequência, né? Curioso. E repare, as duas citadas do Jacques Le Goff, né? No século XIII, um teólogo assim condenava a prática da usura. O usurário quer adquirir um lucro sem nenhum trabalho e até dormindo, o que vai contra a palavra de Deus, que diz: comerás teu pão com suor de teu rosto. Assim, o usurário não vende a seu devedor nada que lhe pertença, mas apenas o tempo que pertence a Deus. Disso não deveria tirar nenhum proveito. E aqui é importantíssimo esse texto. O que é usura? Bom, usura é o lucro. Usura basicamente era os juros que era cobrado sobre o empréstimo bancário, né? Por isso que era um pecado para a Igreja Católica, né? A atividade bancária, porque era uma atividade de usurários. Então, usura era isso, era os juros pelos empréstimos. Por isso que ele fala do tempo, né? Porque quanto mais tempo você leva para pagar, mais juros você paga. Então, usura era o juros, era o ganho dos banqueiros. B, porque a igreja condenava a usura? Está lá no texto.
Porque a igreja argumentava que você deveria trabalhar e os usurários não trabalhavam. Pior do que isso, eles vendiam tempo, que era algo que pertencia a Deus. Logo, os usurários estariam lucrando sobre o tempo que pertence a Deus, portanto, estariam roubando Deus. É uma viagem, mas é esse o argumento. C. Relaciona a prática de usura com o desenvolvimento do capitalismo no final da Idade Média. Bom, a usura é o objetivo do banco, é o objetivo da atividade financeira. Então, o desenvolvimento do capitalismo ele foi muito impactado pelo fato da Igreja Católica considerar a usura um pecado. Por quê? Porque com esse discurso da Igreja Católica, a atividade bancária, que é fundamental para o desenvolvimento do capitalismo, por quê? Porque você precisa, por exemplo, de dinheiro para comprar mercadorias para revender na feira. Você vai lá e pede dinheiro emprestado para o banqueiro, faz suas atividades comerciais, paga o banqueiro e ainda fica com um ganho. Quer dizer, é assim que, por exemplo, as empresas se financiam até hoje. E é desse jeito que se fazia na Idade Média. Mas com o discurso da Igreja Católica condenando a usura, o capitalismo ele teve um certo entrave para se desenvolver. Tanto que depois, com a Reforma Protestante, nós vamos ter o que o Max Weber chama, né, de ética protestante e espírito do capitalismo, o calvinismo, que é uma das religiões que vai surgir, legitimando e permitindo a usura, o que vai dar um impulso ao capitalismo financeiro nas regiões que aderiram à Reforma Protestante. Mas aqui a gente pode dizer que a Igreja Católica agiu como um entrave ao desenvolvimento do capitalismo, especialmente no setor financeiro. E a última questão da UF, né, Universidade Federal Fluminense, né, vestibular 97, já bem antigo, tá? Uma corrente historiográfica atual pretende ver o século XVI como Idade Média tardia e não como inauguração da modernidade. Eu deixei esse exercício pelo fim porque ele é mais interessante, ele é mais complexo. Mencione 2 aspectos do século XVI que possam ser associados à ideia de continuidade da Idade Média. Ou seja, século XVI já é a Idade Moderna. Mas o que da Idade Média sobreviveu para dentro da Idade Moderna? Vamos lá. Primeiro, e a gente já falou disso em outra questão, sociedade estamental, né, hierarquizada por privilégios de nascimento, nobreza, só que aí a gente passa a usar nobreza, clero e terceiro estado, por exemplo, né? Mas é uma sociedade estamental com bases feudais. Podemos falar que a servidão continua sendo um regime de trabalho muito comum nas zonas rurais. Então aí já temos 2. Nós podemos citar outros. Podemos citar o vínculo entre a igreja e a nobreza, já que a Igreja Católica passa a legitimar as monarquias absolutas. Outro detalhe, essa questão da religião ser usada como justificativa para tudo, ou seja, um pensamento teocêntrico, que inclusive legitima o absolutismo como um sistema teocrático, já que o rei é uma espécie de escolhido de Deus. Então, tá aí, podia pegar 2 desse e colocar. E o B, explique como certos processos que se desenvolveram no século XVI, humanismo, renascimento, abertura de novos mundos aos europeus, podem ser considerados, pelo contrário, como criadores de uma nova era. Bom, aí é uma questão mais tradicional, né? Que é ver nesses momentos certas rupturas. Então vamos lá. O humanismo seria uma ruptura do pensamento teológico, né? Do pensamento teocêntrico. Então, você tem isso, especialmente no renascimento cultural, uma valorização dos aspectos humanos, da racionalidade, ao invés de aceitar simplesmente explicações de ordem divina. Renascimento. Você pode falar tanto do renascimento urbano e comercial, que quebra um pouco aquele modelo feudal, como do próprio renascimento cultural, que remete ao humanismo, e a abertura de novos mundos aos europeus, é a questão, por exemplo, do descobrimento da América, da expansão marítima, ou seja,
da ampliação do conhecimento dos europeus sobre o mundo, mas também da questão de novas possibilidades econômicas que impulsionaram o capitalismo comercial e acabaram levando o feudalismo à sua decadência. Então, é essa a ideia. Bom, foram esses 10 exercícios aqui dessa lista. Aqui do lado tem o link para outras listas, tá? Então, fica resolvido assim. Um abraço, até mais.